Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Jasmina Convida. Meu nome é Winnie Morimoto e na programação de hoje eu convidei a doutora Karina Fukumitsu, mas ela faz questão que nós a chamemos de Karina Fukumitsu. Ela é educadora dos pés descalços, ela é psicóloga, tem especialidade em Gestalt terapia e o melhor de tudo, ela trabalha dentro das redes sociais com o canal dela, falando muito sobre prevenção pela vida, sobre luto, sobre suicídio de uma maneira humanizada. E pensando na abordagem dela, eu quis trazê-la para a Jasmina Terapias, porque uma das nossas missões também é o acolhimento. Então eu quis conversar com ela para nós trocarmos essas figurinhas e entender se existe de fato um caminho, uma fórmula para nós acolhermos a vida. Seja muito bem-vinda, Karina. Winnie, é uma grande satisfação estar com você nesse momento. Eu tenho um carinho enorme, uma admiração imensa, né, do teu trabalho e do que você conquistou, ofertando cuidado, zelo, respeito e um alerta para que a gente possa acolher a vida, né, a nossa existência. Então, assim, eu agradeço demais por estar aqui com você. Fico muito satisfeita também de estar te vendo, mesmo que sendo Sim, virtualmente. Eu fico muito satisfeita de estar nesse momento com você aqui agora. é recíproco, Karina, esse sentimento, porque as nossas histórias se entrelaçam no momento que eu te conheci, no momento que eu estava vulnerável. E naquele momento de vulnerabilidade, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Mas as pessoas que aparecem na nossa vida vão nos ajudando a construir tijolinhos por tijolinhos, sentimentos, emoções, novas crenças, para a gente perceber que, de fato, se há vida, tudo é possível. E você falou muito isso no nosso treinamento, mas antes de nós chegarmos nesse lema que você trouxe para a minha vida, que eu levo até hoje, eu tive um trabalho com um grupo de colaboradores que trabalham na área da assistência social e eu perguntei para eles o que é acolhimento. Eu estava com o script pronto para conversar com você, mas eu mudei por conta disso. E quando eu perguntei para eles o que é acolhimento, veio definições assim: é dar o meu melhor. Acolhimento é ter compaixão, é ir além da empatia. E essas definições, falando, caramba, não existe assim de fato uma fórmula para definir o que é acolhimento. E agora eu passo essa bola para você. O que é acolhimento dentro da sua visão? Para mim, eu adoro, né, uma palavra em inglês que a gente fala shelter, né? E shelter significa abrigo, proteção. E para mim, acolhimento é isso. Quando a gente pode ofertar para o outro proteção no sentido de falar, tá tudo bem ser você mesmo, tá tudo bem quem você é e que você precisa manter a sua dignidade, a sua integridade existencial. Então, Winnie, o acolhimento para mim é dar colo para a nossa existência. Eu um dia criei uma frase que eu falo: a essência do ser deve ser apenas ser. Isso quer dizer, quando a gente ajuda e faz com que o outro, né, realmente respeite a sua própria existência, a sua maneira de ser, né, eu acho que a gente consegue ajudar e ofertar acolhimento. Então, acho que é um trabalho, porque é bacana que você, né? Porque o acolhimento não deve ter script mesmo. O acolhimento, como você bem trouxe, né? Ele não está nas definições, ele está na vivência, na experiência. E eu fico muito feliz, porque quando eu te conheci, como você falou, você estava em momento de vulnerabilidade e eu também estava voltando das cinzas que eu brinco, né? Porque eu estava retornando de uma inflamação cerebral. Então, nós nos acolhemos e nós pudemos, né, construir uma relação da qual a gente pode hoje se sentir orgulhosa. Isso é acolhimento. O fruto do acolhimento é esse respeito mútuo, esse carinho mútuo, que a partir do momento que você me convidou, eu falei, é irrecusável, né, o convite, porque eu faço questão de falar que bom que você está hoje ofertando aquilo que um dia você recebeu não somente de mim, mas que você recebeu, que é exatamente esse colo, esse respeito e essa esperança
para que você pudesse continuar a sua existência e eu a minha também. Com certeza, e foi tão profundo que me inspirou a ponto de eu perceber que também o meu trabalho seria acolher pessoas. E, Karina, às vezes essa questão do acolhimento fica muito focado para a pessoa que está na área da terapia, é o professor, é o pessoal que está na área do social, o assistente social. E como abrir espaços para o acolhimento acontecer? Porque não necessariamente só nós temos essa função e essa responsabilidade. Como ir para o grande público? Eu acredito que o acolhimento é tarefa e é ação para todo ser humano, né? Cuidado, sim, cuidado é via de mão dupla, porque exige, né, uma certa capacitação. Então, nós cuidamos, e aí a gente precisa saber quem quer ser cuidado, que vem a nosso encontro, e a gente também vai atrás desta pessoa. Agora, o acolhimento pode ser via de doação, via de mão única, ou seja, a gente pode ofertar colo. E aquele que se sentir aberto e em prontidão para receber o colo é aquele que a gente vai poder trocar experiências, ou seja, a gente só acolhe aquele que pede colo. A gente só vai poder, né, ofertar, né, o nosso melhor, como você também trouxe essa definição que os assistentes sociais trouxeram para você, né, a gente só oferta aquilo que o outro também pode receber. Né? Então, assim, quando a gente fala, eu consigo doar o meu melhor, né? Aí eu me lembro de um filme chamado A Festa de Babette, que ela fala que a vida me oferte a graça de eu poder oferecer sempre o meu melhor. E é assim que eu costumo a trazer, né, a minha conduta, a minha postura de vida é, eu não sei se eu vou agradar, mas se eu entender que eu faço aquilo que eu posso e aquilo que é o meu melhor daquele momento, eu estou assim de coração aberto ofertando. E aí, né, cabe ao outro também poder se autorizar a receber o colo, né, este acolhimento. Com certeza, muito legal. E eu cheguei também, lembra que eu falei do script? O meu script estava todo desenhadinho, 10 perguntas bonitinhas. E aí, eu me vi hoje num estado de vulnerabilidade, porque eu fiquei ansiosa para estar aqui. E uma aluna me perguntou assim: Winnie, você está bem? E naquele momento, Karina, eu quase desaba em chorar. Porque ela falou: você não está com uma carinha boa. E ela é uma professora aposentada. E naquele momento eu me vi sendo professora, toda aquela hierarquia que a gente sabe que existe, tendo ali um momento de inversão. E eu me senti muito bem com aquele acolhimento, porque me deu espaço para eu conseguir organizar isso na minha cabeça. E aí, você também, tendo todas essas ferramentas, porque é algo constante que eu me pergunto, tenho essas ferramentas, estou fazendo acompanhamento terapêutico, estou me cuidando. E como a gente pode. Só que as cobranças são maiores também. Eu me sinto muito mais cobrada por eu ter esse conhecimento. E como é esse processo para você do autoacolhimento, sendo que você tem todas essas ferramentas também e essas vivências? Bom, eu acredito que a melhor forma da gente ofertar acolhimento é a gente também se acolher, Winnie, né? E é também a gente cuidar dos deverias, dessas exigências, porque eu acho que às vezes a gente tem um mito de que um cuidador e um profissional da saúde, aquele que, né, cuida dos outros, não pode ficar vulnerável. E esse é um grande engano. Eu sempre trabalhei com a ideia de que eu sempre quis ser professora e ser psicoterapeuta, psicóloga clínica. E eu sempre quis trazer uma relação horizontal com os meus alunos. Então, eu sempre fui aquela professora que transmitia a ideia de que a simplicidade é tudo. Então, eu não me caí na vaidade, na arrogância de ser, né, uma pós-doutora em psicologia, quer dizer, os títulos que eu construí, que eu desenvolvi e que eu conquistei foram para conseguir ter um lugar, né? Hoje eu sou coordenadora, né, principalmente de um lugar que eu sempre almejei, que é a coordenação da pós-graduação em suicidologia pela USCS. Quer dizer, até porque o meu objetivo era sempre foi,
né, trazer uma proposta humanizada e de acolhimento para os meus alunos, para aqueles que se dedicam e querem estar comigo na jornada do acolhimento, né, e do cuidado do outro, né? Então, eu sempre entendi assim, primeiro, eu quero me tornar uma professora simples, eu não quero ficar falando difícil, porque eu não consigo falar, né? E eu quero me tornar uma psicoterapeuta, e por isso que eu ganhei pela abordagem Gestalt, da Gestalt terapia, a possibilidade de eu trazer esse meu lado mais humano, não somente, né, aquele que precisa ser neutro, mas aquele que pode ser próximo, né, aquele que pode ofertar o melhor na condição que está e na maneira como pode. Então, assim, isso me ajuda bastante, porque quando eu falo, eu não preciso ser a melhor, eu preciso ser quem eu posso ser em cada momento. Então, eu acho que isso tem apaziguado, e esse é o melhor recurso, porque se nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho, a nossa ansiedade, todos os sentimentos que a gente fala, não, eu não posso sentir, claro que pode. Então, assim, o meu recurso maior é minha humanidade, no sentido de aceitar, né? E aceitar ajuda, e aceitar, às vezes, ter essa troca que você teve de cuidado, né, da tua aluna, e não achar que você tem que sempre estar forte, porque isso que é a maior crueldade, né, no nosso trabalho. Quando a gente mais se sente com um dever e a cobrança de sempre estar forte, né, aí a gente fica vulnerável, aí a gente fica fraco. Então, eu acredito que um ponto e um aspecto de fortalecimento é a gente entender que a gente sempre precisa ir conforme a gente está e a gente precisa integrar também a nossa fragilidade. Moral da história: ser forte para mim é você também integrar o seu lado frágil, a sua vulnerabilidade. É você entender que você é uma pessoa e que aí então você é uma pessoa que continua batalhando assim como eu, né, nessas dificuldades que a vida nos apresenta. A próxima pauta que eu vou trazer veio inspiração da minha Bachan, né, avó em japonês. E quando eu toquei esses projetos, ela me falou assim: se você faz com carinho, tudo dá certo. E realmente é verdade, Karina. Contudo, nós sabemos que nós estamos dentro de um sistema que é engessado e você está no cargo de liderança como coordenadora. Como é estourar essas bolhas? Porque nós aqui somos abertas ao trabalho humanizado, pé no chão, ao acolhimento, mas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, como estourar essas bolhas para que o trabalho também possa florescer mais? Eu vou fazendo com amor, igual a sua Bachan falou, com jeitinho, com carinho e com afeto e com respeito. E agora tem bolhas que são mais difíceis de estourar. E aí, se Demais. elas não estão estourando, eu vou entender e volto outra hora para tentar estourar, né? Eu também tive uma Bachan que sempre também foi minha referência de força, e ela falou, e inclusive foi o curso que nós nos conhecemos, né? Que ela falava, sempre falava, tudo tem jeito, menos morte, Kalina. E aí, a partir disso, eu criei o mantra, se tem vida, tem jeito. Né? Por quê? Porque isso sempre me instilou, né, e fez com que eu tivesse uma certa esperança de que se a situação não está dando certo naquele momento ou neste momento, talvez não seja para dar. E que a gente retorna. E que se não der certo, talvez não fosse para dar certo. Você entende? Então, assim, às vezes a gente aprende, né, que a vida coloca a gente em alguns caminhos que são, né, difíceis e que a vida também nos traz obstáculos para a gente dar respostas, né? E pedras no nosso caminho, que são essas bolhas, provavelmente, que você está falando, né? E que, assim, se não estourar, talvez não seja para estourar. Eu não fico brigando e forçando que as situações aconteçam. Eu vou com o meu carinho, com a minha fé e com a minha necessidade de acreditar que talvez seja esse caminho, mas nada me impede de mudar de rota. E essa flexibilidade, Winnie, é o que a gente precisa, principalmente na área da saúde existencial. Não falo nem mental, né? Eu acredito muito na saúde existencial,
nessa configuração holística, né, de um ser humano, que a gente, cuidando da nossa mente, a gente também cuida do nosso corpo e a gente também cuida do nosso espírito. E aí, quando eu falo espírito, não estou falando nada de religião, eu estou Sim, falando de uma crença que faz com que a gente possa ofertar o nosso melhor e que se a gente já ajuda uma pessoa, já valeu a pena. Você entende? É assim, agradar todo mundo, a gente não vai agradar. Eu costumo falar que a unanimidade é burra, sabe? sim, com certeza. Então, assim, lógico que a gente é um ser que a gente quer conquistar, né, várias relações que nos façam bem. Mas, assim, nem sempre a gente vai encontrar pessoas legais, né? E para essas pessoas não legais, né, o que eu peço? Eu peço discernimento, que a vida me dê discernimento para eu conseguir me afastar daquilo que é tóxico para mim, das pessoas que não me fazem bem, sabe? E aí eu também peço discernimento, que a vida me dê discernimento para que sempre apareçam pessoas que me façam bem e que eu consiga identificá-las. Então você é uma delas, né? Quando você me fez o convite, eu rememorei, porque faz anos que a gente se conhece, né? Então, assim, eu rememorei essa história, e em nome da nossa história, né, eu quis fazer esse momento com você, né? Trazer esse bate-papo. Porque é isso, é disso que a vida traz, né? É disso que a vida fala. Essas interações que são, né, nutritivas o suficiente para permitir que a gente consiga continuar, não é? Com certeza. Tá bom. E hoje, minha mãe até mencionou, ela perguntou, né, quando vai ser a entrevista com a Karina? Eu falei, vai ser na segunda. Ela falou, putz, justo no dia do ECA, né? Hoje, minha mãe comentou que está se comemorando o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando, como eu também estou trabalhando com esse público jovem, as crianças, Karina, como a gente pode trabalhar com esse público o acolhimento e já desde a infância trabalhando essas questões em sala de aula, na educação. Eu pensei muito neles hoje. Eu acho bacana, porque eu tenho cada vez mais fomentado que, além da psicoterapia, né, da psicologia, o meu caminho também é da psicopedagogia e da psicologia escolar, né? Então, por isso que eu me tornei a educadora dos pés descalços. Pés descalços, graças, né, a uma promessa que eu fiz, que eu ficaria descalça se eu recuperasse, né, os meus movimentos e a capacidade de ficar em pé sobre os meus próprios pés depois da inflamação cerebral, né? Uhum. Mas eu comecei a brincar bastante com a palavra educadora. Educar a dor, né? Então, ser educador é aquele que ajuda o outro a educar suas próprias dores, não no sentido de abafar. E eu acho que com crianças e adolescentes, a gente precisa ensinar que tudo aquilo que eles sentem é legítimo, né? Então, quando a gente ajuda uma criança a sentir o que ela sente e falar, não está errado se você tiver raiva ou se você tiver tristeza, mas você precisa encontrar maneiras de direcionar todos esses sentimentos, não para você, não contra você, porque senão vira processo autodestrutivo, e para fora, de uma forma também que você consiga ter uma certa sociabilização com o outro, porque não adianta você colocar a agressividade ou a raiva que você tem num amiguinho, porque você vai ser expulso provavelmente dos lugares onde você está. Então, educar as dores, né, e principalmente porque hoje né, é o dia do ECA, eu acho que a gente, assim, é direito de um ser humano sentir e pensar o que ele pensa. Agora, também é direito ele ter uma certa psicoeducação em relação ao que ele pode fazer. E esse tem Bom, sido o meu trabalho. Quando eu trabalho com prevenção e luto por suicídio, eu sempre trabalho na confirmação desses sentimentos e desses pensamentos. Você entende? Então, assim, eu acho que isso é importantíssimo. Né? Como é que a gente vai trabalhar com o jovem? Realmente trazendo, né, uma luz, falando tudo bem você estar se sentindo vulnerável, porque provavelmente isso é uma fase e a gente vai encontrar uma maneira juntos ou juntas
de descobrir novos caminhos. Então, essa também é a lida, né, a forma como eu tenho manejado, né, as dificuldades e as situações de adversidade, que muitas vezes são essas situações que provocam a sensação de que a gente precisava desistir. Aí eu falo, não desista, a gente vai encontrar outras maneiras, você só está cansado. Aí eu peguei uma frase que eu acho que vale a pena a gente falar. Essa frase é da Nakeia Homer. Eu traduzi essa frase que estava em inglês. Ela fala o seguinte: você não é preguiçoso, desmotivado ou está paralisado. Depois de anos vivendo a sua vida na forma, na modalidade de sobrevivência, você está exausto. Essa é a diferença. Ou seja, muitas vezes a gente se exige, nossa, eu sou um preguiçoso, eu sou incompetente, eu não consigo porque eu estou parado na minha vida. E aí essa frase tem muito a ver com o que a gente está falando. Quando a gente fala, depois de muito tempo, essa foi a única forma que você encontrou e essa foi a única modalidade para você sobreviver. Essa é a diferença. A diferença está na maneira como você atribui significados para tudo que você vive. Quando você consegue ressignificar, principalmente o problema que você vive, você vai ganhando novos sentidos de vida. E é isso que a gente precisa trabalhar, né, Winnie? Trazer, né, e ofertar a reflexão para que as pessoas descubram quais são os sentidos das vidas dela. Não é a gente que vai oferecer sentido de vida. Você descobriu lindamente o teu sentido de vida, né? Sendo terapeuta, cuidando com a Jasmine terapia, eu achei lindo. Porque esse novo sentido de vida ofertou acolhimento para que as pessoas também, muitos dos teus alunos, muitas das pessoas que se beneficiam do seu trabalho, têm encontrado pelo menos um cantinho de acolhimento no coração e na alma deles. Não é assim? Com certeza. E não tem, eu estou repetindo muito essa palavra fórmula. Eu estando dentro desse mercado, ainda mais no mundo digital, das terapias holísticas, esotéricas, xamânicas, eu percebo que existe um nicho ali de mercado que se vende as fórmulas, sendo que o processo é algo totalmente individualizado. E aí, eu percebi também um outro movimento, Karina, eu queria ver se você sente o mesmo que eu, de virar uma demanda a pessoa se cuidar, a pessoa se acolher. Olha, a gente está sendo exigido, até porque, né, por exemplo, nesse período de pandemia, o que mais a gente tem é a necessidade de se cuidar, né? Quando a gente precisa se isolar socialmente, né, e também em algum momento fisicamente, né, a gente vai estar criando uma nova demanda. E a nova realidade é, cada um vai precisar cuidar da sua própria imunidade. E cuidando da sua imunidade, a gente é obrigada e é convocada a cuidar da nossa humanidade. Então, quando a gente aprende a ficar aqui em casa ou em algum lugar que você possa ficar, né, por enquanto em isolamento, a gente vai precisar se encarar. E se encarar é você também ter um autoconhecimento. E aí descobrir modalidades para você descobrir qual é a tua própria forma para você ficar bem. Porque não tem, via de regra, não tem uma fórmula única. Cada um vai conquistar o seu bem-estar à sua maneira, no seu ritmo, né? E aquilo que faz bem para você não faz bem para mim. Por isso que a gente precisa se conhecer para identificar qual caminho que eu vou tomar. Porque assim, hoje em dia, está tendo muita oferta de cuidados, né? Sim. E a gente fica doido, né? Se quiser experimentar tudo, mas isso diz respeito à nossa curiosidade e à nossa necessidade. E eu gosto de experimentar algumas situações, algumas terapias, né, algumas situações que me permitem ampliar, né, o meu escopo de autocuidado. Então, acho que é muito bacana, né, que aquele que se interessar, né, ele também tem condições de buscar os serviços.
Porque senão a gente começa a subestimar e fica nessa oferta. Eu não sei se você, mas assim, eu vi durante esse começo de pandemia e até agora uma oferta imensa de como é que as pessoas podiam se cuidar, lidar com o tédio. Exatamente. Nossa, e assim, o ser humano não dá conta de dar conta de tudo, né? De, de fazer tudo. Sim, Então eu falei assim, essa nossa, enxurrada de informação fez um movimento contrário até. para mim causou uma certa aversão, porque chegava no meu WhatsApp um monte de dicas, né, de tudo, né, inclusive consegui ficar com a barriguinha saradinha, né, e chapada. Eu falei, gente, se eu com 49 anos não conseguiu, não você vai ser agora. Você entende? Então, assim, Sim, também uma necessidade da gente poder discriminar aquilo que a gente considera como autocuidado, né? com certeza. Esse próximo tópico, Karina, eu queria destrinchar com você a palavra vida agora. Porque vida, olha, tem. É igual a palavra acolhimento, não existe uma definição única de fato, vai depender da bolha de cada um, da perspectiva de cada um. E eu queria saber o que você viu, o que você entende como vida. Vida é o tempo que a gente tem para a gente apresentar a nossa existência. Vida é o locus que a gente precisa acolher da nossa singularidade, da nossa maneira de existir, né? Vida é tempo. E tempo, né, significa a capacidade da gente absorver ou desperdiçar. O tempo da nossa existência é a vida que a gente tem. E quando a gente fala, gente, talvez eu não tenha uma segunda, terceira chance, e que talvez eu saiba, né, quando a partir do momento em que eu constato que eu vou morrer, né, eu percebo que eu também constato que eu preciso absorver e viver a minha vida em plenitude. Vida para mim é isso. Essa possibilidade do tempo e no espaço de mostrar quem eu sou, quem você é, né? Porque nós somos, felizmente, pessoas singulares, cada qual com a sua missão. Então, vida é isso. Vida é a grande possibilidade que a gente tem de deixar o nosso legado. Tanto é que eu escrevi uma frase que eu falo assim: a vida é a arte que leva tempo. Porque eu acho que a vida é uma arte. E saber viver é outra arte. São duas coisas diferentes. Porque a vida foi nos dada, foi um presente. Nós fomos lançados, quando a gente nasceu, a gente foi lançado, né, na nossa existência com vida. E agora, saber viver é outra história, né? Saber viver com qualidade, entendendo que se a gente sabe que a gente percebe que a gente vai morrer, a gente fala, escuta, eu não tenho mais tempo para perder, né? Porque não é só carpe diem, é você entender que mesmo quando você está triste, você precisa aprender a se respeitar e você vai precisar aprender a extrair flor de pedras, que é um termo que eu criei. É extrair beleza num solo árido, é extrair a esperança de que se você está se sentindo paralisado, você só está cansado e que a gente vai encontrar e você vai encontrar uma outra forma de se levantar e de continuar. Vida é tudo isso e um pouquinho mais, Winnie. Você viu que assim, para mim, eu acredito que como você é tão aberto, né? Não existe uma única definição, mas que eu sou muito grata à vida que eu tenho, né? E a possibilidade e a dádiva de continuar viva. Quando eu tive a inflamação, eu realmente, né, me vi na impossibilidade de não continuar a minha existência. E o meu desespero não era morrer. O meu desespero era não poder curtir os meus filhos, a minha família, né? E as pessoas que eu amo. Era não poder ter tempo para realmente mostrar quem eu fui.
Então, hoje eu sou grata e graças a isso, então por isso que eu fiz a promessa de, né, ficar descalças para reverenciar todas as vezes que eu me mantenho em pé na minha vida. Esse processo desencadeou tudo que você é hoje, Karina? Esse processo aflorou tudo que eu sou hoje, quem eu sou. Porque eu gosto de pensar que uma flor não desabrocha de uma hora para outra. Por isso que a vida é arte que leva tempo. Então, todo o meu adoecimento da inflamação, ele promoveu eu me mostrar quem eu sou, né? Eu me vejo antes, e aí assim, para quem me conheceu antes inflamação, se você fosse no meu consultório, meu consultório era todo branquinho, né? Mostrava super pouco de quem eu era, tudo com inox, tudo assim com vidro. Hoje, se você vai no meu novo consultório, ele é cheio de madeira, de frases. Quer dizer, depois do adoecimento, eu comecei a falar: por que que eu não posso mostrar quem sou eu? Por que que eu preciso, né, me esconder através, né, dessa ideia de que eu não posso me mostrar? Pelo contrário, eu vou me mostrar e quem não quiser ficar comigo, paciência. Agora, quem quiser ficar comigo para o resto da minha vida, vai ser aquele com quem eu vou partilhar esta vida e esta existência. São as pessoas que, para mim, merecem o meu cuidado e meu acolhimento, né? Eu peguei outra frase do Knowing, do livro chamado Transforma Meu Pranto em Dança. Eu ganhei esse livro do Cláudio Manhães, né, que foi meu aluno no Mackenzie e é meu querido, né, colega psicólogo também. E um dia ele veio com este livro e que eu achei lindo. Então, o nome do livro Transforma Meu Pranto em Dança, que a vida é dança também e a gente dançar conforme o ritmo. E a frase que eu peguei para a gente conversar é: o sofrimento convida-nos a depositar nossas feridas em mãos maiores. E aí, que mãos? Né? Quais são essas mãos que provavelmente eu estou querendo me referir? Né? O knowing traz, né, esta ideia de que a gente tem a capacidade de depositar, né, o nosso sofrimento em mãos maiores. E para mim, a mão maior é a vida. É a capacidade de eu me surpreender com a vida e de acreditar que ela vai me trazer alguma coisa para eu lidar com cada situação e cada dificuldade que eu enfrento. Sim. E sai daquele dogma religioso, né, Karina? Preciso sofrer para crescer, preciso sofrer para evoluir. E, na realidade, eu acredito que é um fazer parte. Como o amor também faz parte, e agora você acabou de falar nessa frase, eu entendi dessa forma, a dor também faz parte. Totalmente. Né? Eu acho que a gente não precisa acreditar que a gente tem que sofrer para viver, mas a gente precisa acreditar que a vida já inclui, faz parte do kit existencial o sofrimento. Então, aquele que pensa que não quer sofrer, né, tá muito enganado, porque a gente já nasce num sofrimento, né? O sofrimento da nossa mãe, quando, né, tem a Sim. gente, quer dizer, então a gente já nasce desta ideia de que é sofrido estar na vida, né? Não estou trazendo uma visão pessimista, mas é que assim, eu sempre brinco, né, em alguns cursos, que a gente imagina que a gente não quer sofrer e que a gente não quer que o nosso coração bata forte, fique ansioso, porque a ansiedade também é um sofrimento, né? Da gente fica com cobrança de que a gente tem que ser perfeito. E aí o batimento cardíaco não é assim, né? A gente quer, né, constância. Qual que é o som do batimento da constância? Tu, Sim. né? Então, quando a gente saca isso, a gente começa a fazer pedidos mais coerentes com aquilo que a vida pode nos ofertar, né? E o pedido coerente é assim: não adianta você pedir que você não sofra. O que você precisa pedir para o mundo e para a vida, né?
é que você tenha força o suficiente para manter a sua fé, que você vai conseguir se levantar. Eu acho que é isso, sabe? Quando a gente aprende a fazer os pedidos corretos para o mundo, joga para o mundo que ele vai te ofertar. Joga para a vida, porque a vida conspira a favor, né? Então, assim, a gente precisa aprender a fazer questões certas. E mesmo que a gente não receba as respostas, a gente vai em busca. Isso que é bonito da vida. Porque se a vida é a arte que leva tempo, a gente não tem nada pronto. Só que às vezes a gente cansa, porque a gente fica em busca daquilo que a gente quer achar. Mas às vezes a gente nem sabe o que está procurando. Logo, deixa que a vida possa te presentear, porque os caminhos que a vida te coloca, eles não são por acaso, né? Eu acho que às vezes a gente conhece pessoas como nós nos conhecemos, e a gente conhece algumas pessoas que são para sempre, outras são só para fases. E que essas Sim, pessoas possam ir, entendeu? Porque elas serviram para ficar em fases, né? com certeza. Karina, o meu público é de terapeutas da área holística, esotérica, como mencionei para você. E como fazer esse processo de acolhimento de uma maneira segura? É engraçado falar de segurança, né? Porque quando eu penso em segurança, eu penso em protocolo. Não é chegar num protocolo, porque senão nós vamos chegar nas fórmulas. Mas existe uma maneira segura, ofertar esse cuidado, esse suporte? E aí eu entro na área do cuidado. Normalmente eu falo assim, não seja um cuidador medíocre, né? Porque ser um cuidador medíocre, para mim, é você oferecer sem perguntar do que a pessoa precisa. Então, às vezes, né, acho que a melhor forma de acolher é perguntar para a pessoa do que ela precisa, qual é a necessidade dela, né? Então, todo terapeuta e toda pessoa que se preocupa em fazer esse acolhimento precisa perguntar como é que essa pessoa quer ser acolhida. Caso contrário, vai lidar com o achismo, porque não adianta a gente ficar trazendo formas de acolhimento se a pessoa não está nem ligada, né, e está precisando daquilo. Então, eu sempre pergunto, qual é a sua necessidade? Do que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Né? Porque eu acho que esse é um jeito muito sensato da gente fazer esse tipo de proposta de acolhimento e de cuidado. Eu aprendi isso, né, em não ser uma cuidadora medíocre, quando a minha mãe ficou internada 18 vezes e a minha mãe não gostava de dormir, né? Eu já sabia, até pela convivência, né? De dormir com os pés cobertos. Assim como eu também não gosto de dormir com os meus pés cobertos. Então eu fico com cobertor e os meus pés ficam para fora. E ela no Uhum. hospital era incrível, porque todo mundo que ia conversar com ela colocava, dona Yoko, enfermeiro, médico, todo mundo que ia conversar com a minha mãe chegava e na hora da finalização da conversa pegava o lençol ou o cobertor e cobria os pés da minha mãe. Minha mãe olhava para mim e fazia assim, né? Ela fazia para cima. Espera. Assim que essa pessoa saía, eu corria para tirar a coberta ou o lençol em cima dos pés. Foi aí que eu comecei a perceber, engraçado, que essas pessoas não têm ideia do quanto isso incomoda minha mãe. E o quanto, quando eu fiquei doente, as pessoas queriam me ajudar e cuidar de mim, dando conselhos, fazendo as coisas que eu não queria fazer, terminando as frases que eu não conseguia lembrar, né? Porque inflamação cerebral eu esquecia das coisas. E as pessoas terminavam por mim as minhas frases, porque elas não aguentavam que eu ficava, né, tentando encontrar a palavra certa, né, para aquela situação. E as pessoas faziam isso por mim. Eu ficava tão irritada. As pessoas falavam assim: Karina, vai assistir uma televisão, vai dormir. Eu não estava com sono. Quer dizer, quando a gente se sente um pouco marionete, né, daquilo que o outro quer trazer como cuidado, é muito desrespeitoso. Então, a melhor forma é você não extrapolar os limites da pessoa e você perguntar como é que você se sente cuidado, você tentar se aproximar das maneiras como essa pessoa pode se sentir efetivamente cuidada, né? Sem dar conselhos, sem dar palpites, sem inferir
que o que significa, né, cuidado para você e acolhimento, às vezes não é para o nosso paciente, nosso cliente. Eu acho que isso é muito bacana, sabe? Porque é muito real, a gente sempre tem que respeitar a singularidade do humano. E você, como uma profissional, e nós trouxemos como tema prevenção pela vida. O que você deseja, Karina, para esses nossos próximos 6 meses? É difícil colocar uma expectativa do que vai acontecer ou do que não vai. Mas o que você deseja, porque as demandas surgiram, como você disse. O que eu mais desejo é que as pessoas se atualizem no aqui e agora, Winnie. Porque não adianta a gente pensar como é que vai ser no futuro se a gente não cuidar do nosso presente. E o nosso presente é o aqui e agora. É tudo aquilo que a gente está podendo fazer para a gente manter a nossa integridade, a gente manter a nossa imunidade. E quando eu falo manter a nossa integridade, é ofertar, né, esse incentivo para que cada um busque aquilo que é mais significativo para si e que coloque a mão na massa no sentido de falar isso faz bem para mim, logo eu vou fazer isso. Isso não faz bem para mim, logo eu vou me afastar e vou descobrir formas, inclusive quando eu não consigo me afastar daquilo que me faz mal, descobrir fórmulas e maneiras de eu me libertar disso, né? No curso, lembra que eu trouxe duas perguntas? Ou você tem uma libertação dos teus comportamentos nocivos, ou você tem uma perpetuação. Uma libertação, uma ação que te liberta, ou você tem uma ação que vai perpetuar. E perpetuar aquilo que não te faz bem, faz mal. Fica até esquisito, né? Perpetuar Não, aquilo que né, que não te faz bem, faz mal, é óbvio, mas assim, às vezes a gente não entende que a gente precisa realmente descobrir novas maneiras para lidar com aquilo que provoca sofrimento na gente, né? Então, o que ajuda muito é a gente entender que nós temos uma história, que nós temos valores e que esses valores não são por acaso que eles estão com a gente. Um conjunto de valores é o que a gente chama de ética. Eu gosto muito de considerar que nós temos uma ética existencial. E aí, se a gente entende que se nós criamos e temos convicções, as nossas convicções precisam ser respeitadas. E a gente sabe o que é melhor da gente. E a gente sabe o que a gente gosta e que não gosta. Isso quer dizer, quando a gente começa a legitimar e confirmar que está tudo bem eu ser diferente, está tudo bem, né? Porque eu não tenho um igual a mim. Não é em termos de arrogância, mas assim, quando a gente começa a se reafirmar e se reposicionar na maneira como a gente pode estar no aqui e agora, eu acho que isso é poderoso demais. Então, o que eu desejo para as pessoas é que você se reintegre dentro do seu mundo, dentro da sua morada existencial, para que você possa, né, se respeitar e com isso se autorrespeitar, né? Para que as pessoas, quem sabe, te respeitem. E se não respeitarem, o problema é das pessoas, não é teu, não é? sim. Karina, estamos quase na reta final da nossa conversa. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, em que sentido, como as pessoas podem chegar até você, se você está formatando algum curso, principalmente para terapeutas, né? Como a gente pode também se capacitar nesse cuidado. Hoje ficou muito claro que acolhimento é uma coisa e cuidado é outra coisa, por exemplo, ao longo da nossa conversa. Então, aqui é o espaço aberto para você falar um pouco do seu trabalho. O meu trabalho, ele tem sido muito direcionado para aquilo que eu chamei de programa RAISE, né? RAISE em inglês significa elevar, né? Se levantar de um sofrimento, né? Então, RAISE também é um acróstico que significa R de ressignificações. Então, você precisa aprender a ressignificar as suas percepções, e o A significa acolhimento, o I significa integrativo, o S, sofrimento, e o E, existencial, ou seja, programa RAISE significa um programa de ressignificações
e acolhimento integrativo do sofrimento existencial. Isso tudo eu coloquei como um programa de gerenciamento de crises, de prevenção e pós-venção, que é quando acontece um luto, né? Ou quando acontece um suicídio e a gente entra em luto pelo suicídio. Então, todo o meu trabalho tem sido norteado para cuidar deste programa RAISE. Hoje em dia, eu tenho o privilégio de também fazer um filho deste RAISE, que se chama Programa RAISE Somos Mudanças. Eu me juntei com alguns professores da pós-graduação em suicidologia, que eu sou coordenadora, juntamente com o Almir Vicentini, e com o pessoal da primeira turma, que é a primeira turma da pós-graduação em suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Então, o que a gente começa a trabalhar? Né? A trabalhar com o projeto de que somos mudanças durante, inclusive, a pandemia. E que então nós fizemos várias ações, por exemplo, de ofertar atendimentos, né, acolhimento ao luto pelo Covid, né? Então, assim, aulas sobre luto. Então, tudo isso está dentro deste programa RAISE e todo o meu trabalho, né, os meus livros, ele está num site que é o www.karinafukumitsu.com.br. Lá vocês vão encontrar bibliografia sobre prevenção, né, dos processos autodestrutivos e pós-venção. Vocês vão encontrar uma loja virtual, as informações também da pós-graduação em suicidologia. Vocês vão encontrar a minha agenda dos cursos, né, respondendo. Então, assim, lógico que com a pandemia tudo ficou muito online e ficou muito postergado, né? Então, eu tive minha agenda absolutamente modificada, mas, assim, tem já a agenda de 2021, né? Então, inclusive, eu aproveitei, né, esse momento que eu tive um pouco mais de tempo, né? E eu comecei a utilizar o tempo a meu serviço e eu comecei a organizar aquilo que é meu. É isso que eu também espero que você também faça, né? Então, o meu trabalho vocês vão encontrar, né, também no Instagram, né? Mas muito mais no site, né, que tem todas as direções e todas as atividades que eu tenho feito na minha vida. Karina, muito obrigada por você ser quem você é, por você ter sido uma pessoa muito importante que me influencia, me influenciou e me influencia até hoje, pela generosidade de estar aqui e que essa sua mensagem, essa nossa conversa possa reverberar e ressignificar muitas pessoas que essa mensagem chegar. Muito obrigada mesmo. Você e sua rede são todos bem-vindos na Jasmina Terapias. Eu agradeço, minha querida Winnie, e fico mais uma vez muito agradecida por você estar no meu caminho e na minha jornada. Que a gente possa acolher muitas pessoas, você no seu trabalho, eu no meu, e que a gente sempre possa unir as forças como nós fizemos nesse momento tão especial para mim, viu, querida? Você não tem ideia como eu estou bastante grata e emocionada, né? Porque é muito bacana rever, né, pessoas que já trilharam e apareceram no nosso caminho e que a gente pode agora amarrar o nosso laço de Sim. amizade e de admiração. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, Karina. Muito obrigada. Muito amor para todos vocês. E até logo, Karina. Até, queridos. Até. Até.